já havia pedido perdão pelo erro de ortografia aqui do flyer. Aqui do flyer, porque eu fiz correndo, né? E quando a gente faz as coisas correndo, acaba dando mal. Mas então é isso. Por hoje ser um dia em que muitas pessoas não entendem muito bem o que está acontecendo, a gente vai falar sobre o personagem principal. Não é? Levar em consideração que talvez o Dia das Crianças seja assim considerado a data religiosa para uma minoria de crenças, seitas e religiões. Mas a data de Maria é um reconhecimento nacional, tanto que se tornou um feriado. Então vamos conhecer sobre este personagem bíblico maravilhoso, sem dúvida, um dos que mais geram curiosidade em todas as pessoas, e que todas as mulheres, principalmente, eu que sou defensor e apanhador, não de apanhar, mas de apanhar de pegar, mas de apanhar mesmo, por defender o ministério feminino, a história de Maria é uma história que precisa estar bem na ponta da língua de todas as mulheres cristãs. Né? Então vamos lá. Eu vou tirar esse flyer daqui e vamos ao primeiro slide, onde nós vamos ver algumas coisinhas aqui. Espero que no celular dê para vocês enxergarem, mas foi o máximo de tela aqui que eu consegui liberar para vocês, tá? Então, em nome de Jesus, vamos lá. Luluzinha, graça e paz, melhorou, filha? Me dá um oi depois, ou agora mesmo, dizendo se você está um pouquinho melhor. Nina, meu amor, seja bem-vinda, linda. Bom, então vamos falar sobre a mulher, sem dúvida nenhuma, mais importante da humanidade. Vamos começar falando o que a Bíblia diz sobre Maria. Não é? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Maria foi escolhida por Deus. Como Maria foi escolhida por Deus? No livro de Isaías, a gente vai ver isso, no 6º tópico, aqui embaixo, Isaías 7,14, eu vou abrir a Bíblia aqui, já há uma menção sobre Maria, né? Deixa eu ler aqui o versículo para vocês. Diz assim, Isaías 7,14: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Claramente, para todos os cristãos, não há a mínima, graças a Deus, filha, vai ficar melhor ainda até o final da noite. Você, a Sil, eu, todo mundo que hoje estava ruinzinho vai ficar melhor, em nome de Jesus. Então, você veja que lá no livro de Isaías já havia a menção de Maria, que na Terra ainda faltariam alguns séculos para nascer. Né? Isso nos mostra a grandiosidade da história de Deus. Como tudo foi perfeitamente escrito por Deus para que a escolhida nascesse na data certa, no lugar certo, conhecesse a pessoa certa. Né? Quando a gente diz que Maria nasceu no lugar certo, é porque aqui no tópico 2 é a segunda coisa que a Bíblia diz sobre Maria, que Maria era do povoado de Nazaré. Nazaré era mais ou menos, como é que eu vou te falar? Não era um lugar assim muito admirado, um lugar de onde as pessoas pudessem esperar, como tudo na Bíblia, né? Que viesse alguma coisa boa. Não era um lugar assim nobre, acho que essa é a melhor colocação. Mas foi o lugar que Deus preparou para o nascimento de Maria. O que mais a Bíblia diz sobre Maria? Que ela, como foi predito pelo profeta Isaías, o maior profeta messiânico que nós temos na Bíblia, que usa metade das suas revelações, são sobre Jesus. Né? Um dos maiores livros, de maior conteúdo histórico. Isaías fala muito sobre a vinda de Jesus. E nesse versículo que nós lemos, diz que a Virgem, não se sabia o nome, mas Maria, daria à luz a um filho, não menciona pai, porque o pai é Deus. Amém?
E ele se chamaria Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, que é Jesus Cristo. Também, então, a terceira coisa que a Bíblia diz é que Maria é a mãe do Emanuel, descrito em Isaías, no capítulo 7. Maria tinha um noivo. Que situação de noivado era essa, meus irmãos? A situação de que ela era prometida a um homem chamado José. Bem, ela se casaria com ele. Maria era virgem, era muito direita, por isso eleita por Deus. Não é que ela... A gente tem que entender assim, ó. Por exemplo, a Silmara foi a última pessoa que escreveu aqui. Então, vou pegá-la como exemplo. A Silmara não foi eleita por Deus quando, depois dela ter nascido, por algumas coisas que ela fez, Deus olhou para ela e falou, tá aí uma pessoa que eu posso contar. Não, de forma nenhuma. Não é por ato. E não é por merecimento. Nós nascemos, algumas pessoas já nascem com a predestinação de Deus para o seu propósito. Todo mundo tem um propósito. Mas Deus tem um propósito especial para a vida de algumas pessoas chaves. Então a Bispa Silmara, você pode dizer assim, mas a Bispa Silmara, sim. Vai na pele da Bispa Silmara e saiba tudo o que ela passa, de preconceito, de luta, por ser mulher, por ser forte, por ser de Deus e por ser uma bispa. Então ela foi gerada para isso. É claro que nenhum de nós sabia. É claro que Maria não sabia que ela nasceu predestinada a ser a mãe do Filho de Deus, que é o próprio Deus. De jeito nenhum. Não é? Ela não sabia, mas Deus a fez nascer, já elegeu ela, já a criou, antes do nascimento, para que ela fosse a mãe de Jesus aqui na terra. Jesus preparou todos os caminhos para que ela suportasse, para que ela aprendesse com algumas situações especiais da vida, como tenho certeza é na vida da Silmara, como é na vida de todos aqueles que servem a Deus com óleo da unção na cabeça. Não foi por acaso, foi por uma eleição. Antes, ainda, a palavra de Deus ela diz, ainda quando eras uma massa informe no ventre da sua mãe, eu já os conhecia. Amém? Então não é por nada que eu fiz, ou que ela fez, ou que a Luluzinha fez, ou que o Bispo Eduardo, ou que a Nina, ou que qualquer ungido do Senhor tenha feito. Já nasceu para esse determinado fim. Amém? Nós abrimos um caminho, somos bandeirantes do Evangelho. Maria foi a primeira grande mulher. Ô Paula, você também. Ciumenta de tudo, ó. Citou todo mundo, não me citou, vou jogar um amém aqui que é para ele se ligar. Já me liguei, filha. Você também. Bom, tocando o barco, então, noiva de José, por predestinação. Né? José também, um homem predestinado a lidar com uma situação nada fácil, nada convencional. Vamos falar mais sobre isso para frente, tá? O quinto fato citado pela Bíblia em relação a Maria é que o nome Maria é o mesmo que Miriam. É um nome que homenageia a irmã de Moisés. Amém? Miriam. Silmara, com certeza não. Você percebeu? Com toda certeza. Ela, Dri, você também, Dri. Meu Deus do céu. Minhas filhas, minhas ciumentas, todas predestinadas, todas. Aí, assunto encerrado, por favor. Então, uma homenagem a... filha, você também, Bruna. Poxa vida. Valéria, você também, antes que venha. E todas as que estão assistindo, amém? Permitam-me prosseguir, por favor. Então, Miriam, amém? Em sexto lugar, a Virgem. Maria concebeu Jesus na sua virgindade. Ela jamais tinha se deitado com um homem, jamais tinha se deitado com José.
Não, você vai falar assim, mas naquela época, né, era muito mais fácil, as pessoas não se deitavam assim. Se deitavam sim. Se deitavam sim. A humanidade não mudou tanto quanto você pensa. Você lê a Bíblia e você fala, nossa, parece que isso foi escrito para os dias de hoje. Sim, foi. A humanidade não mudou muito como você imagina. É que Maria e José foram diferentes. Já nasceram diferenciados, separados para Deus para serem diferentes. Né? O que acontecia sexo antes do casamento, eu não tenho dúvida. Não tenha dúvida. Mas Maria foi diferente. Maria tinha um chamado e levou esse chamado às últimas consequências. Amém? Em Mateus capítulo 1, versículo 23, Maria também é citada. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Mateus 1, 23. Estou abrindo aqui. Diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Então Maria é citada no Antigo Testamento, porque Deus já havia planejado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Isso sempre traz uma discussão. As pessoas dizem assim, peraí, apóstolo, como que Maria pode ter sido concebida já por Deus na fundação do mundo, se o nascimento de Maria e de Jesus na Terra só aconteceu depois do pecado de Adão e Eva? Então Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar? Sim e não. Então vamos voltar aqui ao princípio da criação. A criação de Deus, ela não é na vida do homem, como é que eu vou te dizer? Deus não obriga ninguém a andar pelo caminho certo. Quando Deus cria uma vida, também não cria ao acaso. Né? Deus cria essa vida com milhões de possibilidades. Para alguns, não. Maria, por exemplo, nasceu com um fim específico. Amém? Mas para toda a criação, Adão e Eva, Satanás, por exemplo, eles foram criados com milhões de possibilidades. Entre essas milhões de possibilidades de caminhos que seguiriam, um dos caminhos era que Adão e Eva jamais pecariam. Mas um dos caminhos, entre milhões deles, é que Adão e Eva pecariam. E por existir este caminho então, alcançado, haveria a criação já de Maria e a vinda de Cristo à Terra através de Maria. Claro que se Adão e Eva não pecam, não haveria necessidade, porque o pecado não entraria no mundo. Então, a nossa mente muito curta de raciocínio pensa no 1 e 2. Isso, aquilo. Não, para Deus não. E eu disse até nos cultos durante a semana que os videogames atuais, eles já são feitos assim. Os jogos, antigamente, eles tinham 2, 3 finais alternativos. Com a evolução, você já pode encontrar dentro do jogo caminhos diferentes a seguir. Cada um deles, o autor do jogo, o programador, ele já criou aquele caminho. Indo o jogador por aquele caminho ou não, ele existe. Ele já está ali pré-configurado. Indo por este caminho, ele encontrará outros caminhos. Todas essas ramificações, o autor do jogo já coloca no jogo. Então você tem centenas de possibilidades de final. Centenas de possibilidades de construção de história. De onde que se chegou a essa conclusão? Obviamente pela criação. Porque a nossa vida é uma vida de escolhas. A cada escolha certa que eu tomo, eu vou caminhando mais para o caminho da perfeição. A cada decisão errada que eu tomo na minha vida, mais eu vou me caminhando para o caminho da perdição. Então Maria, como todos nós, fomos criados por Deus já na fundação do mundo, na opção de que tudo desse errado como deu. Amém? Dada a explicação, vamos para o segundo slide. Caso você tenha qualquer dúvida, fica na liberdade de perguntar, tá? Se eu souber responder, na hora eu já respondo. Se eu não souber, eu vou fazer de conta que eu não vi a pergunta, e aí toca o barco, a gente vai seguindo da mesma forma. Brincadeira. Existem na Bíblia outras Marias, e que algumas vezes são citadas simplesmente como Maria. E aí você não pode confundir como
a Maria, mãe de Jesus, né? Então existe Maria, mãe de João Marcos. Esta é citada no livro de Atos, capítulo 12, versículo 12. Anota aí bonitinho, ou tira um print dessa tela para que você consulte depois, porque se nós formos ler todos os versículos, vamos precisar de horas de estudo. E o nosso tempo é bem curtinho, né? Existe Maria Bethânia, que não é a cantora. Gostou dessa, né? Não é a cantora Maria Bethânia. Maria Bethânia está em Lucas 10:42 e João 11:1. E existe a maravilhinda Maria Madalena, em Lucas 8:2. São as Marias que fazem parte da história bíblica, pelo menos dos livros que seguem neste canon que a gente tem na Bíblia. Canon bíblico é a sequência de livros que existem na Bíblia. Tá? Esses livros que fazem parte da Bíblia que nós conhecemos, chama-se de canon bíblico. Os livros que foram autorizados pelos religiosos a fazerem parte. Mas existem dezenas de outros livros, talvez centenas, não posso precisar. Eu tenho algumas dezenas, então não posso precisar que sejam mais do que dezenas, que não fazem parte da Bíblia por N motivos que eles acharam que não seria interessante. Amém? Vamos para o terceiro slide. Bom, Maria, ela é visitada pelo anjo. O mesmo anjo que havia visitado Zacarias, o anjo Gabriel. Daí tantos nomes de criança Gabriel, né? Quando você vê um Gabriel, saiba que alguém na família gostava muito da história de Maria e colocou o nome dele de Gabriel, em homenagem ao anjo Gabriel, que veio anunciar, é um anjo anunciador de Deus, é um anjo transmissor da mensagem, né? Então ele trouxe de Deus a mensagem, é um mensageiro de Deus. Visitou a Zacarias e disse para ele que nasceria, através da sua velhice e da sua esposa, o último profeta da humanidade, que seria João Batista. Este mesmo anjo foi o que visitou a Maria. Certo? Certo. Tudo muito bonito. Só que para Maria não foi muito legal. Para Maria foi bem complicada essa visita. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Já tem na tela, não devia ter posto. Mas tudo bem. Então o anjo aparece para Maria e diz para ela que ela ficaria grávida. Então ela recebe a notícia do anjo de que ela ficaria grávida. É claro que neste momento Maria quase cai dura. Por dois motivos. Irmão. Primeiro, porque por mais que ela fosse uma menina diferenciada, uma mulher diferenciada, qualquer um de nós, que se nesse momento aparecer um anjo na tua frente, você vai se espantar. Principalmente se não for um anjo como nós. Porque existem anjos de vários formatos na Bíblia. No mês que vem eu vou fazer um estudo bíblico sobre anjos e demônios. Existem anjos com formato humano, a Bíblia relata, anjos com 2 asas, anjos com 6 asas, existe anjo com cara de boi, com cara de servo, com cara de leão, existe anjo de um monte de jeito. Amém? Mas esse anjo deveria ser um anjo muito parecido com um homem, para que Maria não tomasse um susto absurdo. E ele dá a notícia para ela de que ela engravidaria. Maria se espanta. Como eu vou engravidar? Eu nunca tive contato com um homem. Seria muito simples, não é? Na cabeça de qualquer pessoa, olha, Deus vai abençoar o teu marido, através do teu marido, mas nem casada ela era. E Jesus não poderia vir para a terra através de um homem. Deveria nascer através do Espírito Santo. Então ela recebe essa notícia da gravidez. Depois, o anjo diz isso para ela, chamando ela de a agraciada de Deus. Ou seja, a escolhida de Deus, a bendita de Deus. Na oração que a Igreja Católica fez para Maria, a oração da Ave Maria, ela é uma transcrição desta passagem. Maria, cheia de graça, não é? Abençoada das mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria. Aí vem a crença de quem criou a religião, né? Não vamos entrar nesse mérito, estamos falando só da reza. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Aí daí vai, deste trecho é que sai a oração, a reza da Ave Maria, tão famosa
que todo brasileiro conhece, sendo católico ou não. É deste trecho que é tirado Maria, a mulher mais bendita entre todas as mulheres. A escolhida por Deus desde a fundação do mundo para que isso acontecesse. Ela, então, responde ao anjo. Aí é que você vê a diferença. Não caberia na boca de Maria a rejeição. Neste momento, o anjo está dizendo para ela: Maria, todos os teus sonhos acabaram. Verdade ou mentira? Estou inventando? Uma menina de 14 anos de idade pensava em quê? Prestes a se casar. Prestes entre aspas. Já tinha um noivo para se casar. A partir de 13 anos de idade, o homem, a mulher, já é adulta para a comunidade judaica. Amém? Por isso que Deus espera 13 anos de silêncio para falar com Abraão, desde do nascimento de Ismael. Deus não se manifesta a Abraão desde que Ismael nasce. Quando ele deixa de ser criança e passa a ser adulto, ou seja, responsável pelos seus próprios atos, Deus então volta a falar com Abraão para encerrar aquele erro. Aí os 13 anos. Maria, com 14 anos de idade, recebe essa notícia do anjo. Então o anjo diz para ele e fala assim, cancela tudo o que você ia fazer, cancela os teus sonhos, cancela a vida, vai ser tudo diferente. Você vai viver por um propósito de Deus. Já não vai mais ser a sua vontade, mas vai ser a dele. E isso não é para qualquer pessoa, é para aqueles que foram eleitos, criados para ser desta forma. Não adianta forçar uma situação. Não adianta querer ser. Não é uma vida para quem quer ser. É uma vida para quem é. Não é uma vida para que você diga assim, nossa, como eu fui feliz na terra. Não, certamente não. A mais bendita das mulheres não foi a mais feliz das mulheres. O caminho da eleição do sacerdote não é um caminho de felicidade. É um caminho de fazer pessoas felizes. Mas ele mesmo tem que abrir mão da sua felicidade, abrir mão da sua própria vida. Maria abriu mão da sua vida, toda ela, para ter uma vida de muito sofrimento. Ela teve alguns anos de felicidade, mas o sofrimento pelo qual Maria passou foi muito grande. Depois ela é, como a própria palavra diz, agraciada. Mas o que ela viu Jesus passar, não dá para sair da mente. Nenhuma mãe natural, nenhuma mulher natural conseguiria ver o filho passar por aquilo que Jesus passou. Só Maria poderia fazer isso. Permanecer de pé, embora a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a fibra, a força, a garra, a determinação, a falta de questionamento na hora da maior dor. Porque nós somos questionadores. Basta alguma coisa dar errado, a gente já começa a questionar tudo. Maria acreditava no propósito, Maria acreditou que o anjo era real, que aquela palavra era verdadeira, que tudo se cumpriu. Ela sentiu os ossos de Jesus crescerem e se desenvolverem dentro do seu corpo de menina, sem que um homem tivesse tocado nela. Nenhuma outra mulher pode ser comparada a Maria. Aliás, bom, vamos lá, senão não dá tempo. Se eu me empolgo, falar de Maria aqui é fogo. E aí, depois do anjo dizer tudo isso para ela, o que ela responde? Está repreendido? Não. Está amarrado? Não. Ela olha para o anjo e diz, que se cumpra em mim a vontade de Deus. Irmão, um pouquinho antes do culto, eu estava aqui fazendo os últimos detalhes e eu estava vendo o Cidade Alerta. E ele estava mostrando, o Luiz Bate estava mostrando os bailes funks que estão acontecendo neste momento. Com meninas nessa idade. Você entende?
É o que a maioria das meninas nessa idade estão fazendo. Maria, com 14 anos, estava dizendo ao anjo que se cumpra a vontade de Deus em mim. Estou disposta a dar a minha vida para que a vontade de Deus se cumpra, para que esse projeto vá à frente. É forte, é muito forte. O anjo também visita José, porque era difícil acreditar, né? Seria muito difícil para qualquer homem, qualquer um de nós, acreditar que a sua esposa ficou grávida do Espírito Santo, né? Você imagina a tua mulher chegando em casa e falando assim, tô grávida. Ué, mas a gente nunca fez amor? Pois é, do Espírito Santo. Fica complicado, né? Principalmente se você tem um vizinho com o nome de Espírito Santo, aí complica mais ainda, né? Mas nesse caso não era o vizinho, não. Nesse caso era o Espírito Santo de verdade. Então Gabriel visita mais uma pessoa. Visita pela a terceira visita de Gabriel é José, dizendo para ele tudo o que aconteceria. Então, essas passagens, elas estão. A resposta de Maria em Lucas capítulo 1, a visita de José de 19 a 20, né? E a idade de Maria não é citada na Bíblia. Mas os historiadores, buscando alguns fatos, chegaram à conclusão de que ela tinha aproximadamente ou ela tinha 13 ou ela tinha 14. Bora lá. Vamos ao quarto slide. Depois que Maria dá à luz a Jesus, como é que foi? Foi em Belém. Por que em Belém se ela era de Nazaré? Porque o império, através de César, havia imposto um alistamento de todos os homens. Todos os homens. Então esses homens precisariam ir até Belém, todos os homens, e fazer esse alistamento. Maria grávida, José obrigado a ir, não era uma opção, né? Era uma imposição do imperador, e eles tiveram que ir do burrinho. Não tinha carro, não tinha ônibus naquela época. Maria viajou, olha o que eu estou te dizendo. Começa a analisar a vida de Maria. Maria teve que viajar grávida, já prestes a dar à luz, 140 quilômetros. Gente, é complicado. Seria já complicado. Olha, posso falar uma experiência minha? Quando eu chegava na última igreja, né, na nossa última igreja, da Dani, que eu fazia viagem de moto, já com a moto mais potente, quando eu chegava na igreja, o que eu fazia? Me esticava no chão, vocês lembram? Uma viagem de 100 km, 100, 110, de moto. Eu chegava completamente quebrado, com o bumbum quadrado, e tinha que ficar uns 5 minutos esticado no chão, para que a dor nos ossos, né, principalmente o pescoço, que é o meu fraco, melhorasse. Você imagina uma mulher grávida, praticamente já de 9 meses, praticamente não, já de 9 meses, fazer uma viagem dessa de 140 quilômetros. O que comeu, o que bebeu. Foi um trajeto difícil. E quando eles chegam em Belém, por causa do alistamento, muitos soldados, muitos homens, não havia lugar. Helena, querida, seja bem-vinda. Não havia lugar, não havia hotel. Naquela época chamava hotel, né? Não lembro o nome aqui, mas os hotéis onde as pessoas se instalavam na época. Estava tudo lotado. Era tipo férias aqui no litoral. Pior ainda. Não tem uma casa que não esteja alugada, não tem uma casa que não tem gente. Estava tudo cheio. E quando José chega com Maria, não tem lugar. O que eles fazem? Eles procuram um estábulo. Que na verdade devia ser uma gruta. Algum lugar onde eles podiam ficar, passar ali o tempo necessário para que José fizesse o alistamento.
E é exatamente neste momento em que ela está nesse estábulo, nessa gruta, que Jesus nasce. Então Jesus nasce nessas condições que Maria passou e José também, por causa da imposição de César Augusto. Mas tudo isso, obviamente, era desejo de Deus. O que a Bíblia diz de onde nasceria Jesus? Ali. Ele tinha que estar ali. Não é? Na cidade de Davi. Ele tinha que nascer naquele lugar. Então Jesus nasceu. José e Maria não eram pobrezinhos. Não, Nazaré não era uma cidade nobre. Não era um povoado nobre. Mas eles também não era uma comunidade, não. José era um homem trabalhador, Maria tinha uma boa família. Estavam distantes de serem ricos, de fazer parte da realeza, completamente distante, mas não eram pobres. Aquela musiquinha Jesus de Belém, pobrezinho nasceu em Belém, não. Pobrezinho talvez na questão da dosinha de um nenê nascer numa condição daquelas. Mas que ele era pobre, não. Jesus não nasceu numa família pobre, nasceu numa família normal. De normal para baixo, não de normal para cima. Muito parecido conosco, né? Daqueles que eu tenho conhecimento de como é a vida. Nada mais do que isso. Jesus é abençoado pelos magos, né? Pelos reis magos, que não são 3 reis magos, são reis magos. Não fique bravo comigo, você que acredita em 3 reis magos e dá até nome para eles. Mas eu só vou pela Bíblia, não estou aqui defendendo nenhuma religião. Estou só te ensinando. A Bíblia diz reis magos e não 3 reis magos. O que é 3 são os presentes que Jesus recebe. Então, aqueles presentes já fizeram com que Jesus não fosse pobrezinho. Jesus tivesse uma condição de vida um pouco melhor. Amém? O que mais? Maria viajou os 140 quilômetros. Devido ao censo, como eu disse, estava tudo superlotado. Fala, Mário, querido. Beijo para você, para a Gabi, para o Henry e para o Gabriel. Seja muito bem-vindo. E aí, essas foram as condições e o que a Bíblia diz sobre Maria no nascimento de Jesus. Vamos para o próximo slide. O que a Bíblia diz de Maria depois do nascimento de Jesus? Retorna para Nazaré. Maria volta a morar em Nazaré. Amém? Jesus era chamado de Jesus de Nazaré. Não nasceu em Nazaré, mas era de Nazaré. Ele foi criado ali em Nazaré. Sobre a infância de Jesus, só existe uma passagem. Volto a dizer, no cânon bíblico, tanto católico quanto protestante, tanto ortodoxo. Existem só uma passagem de Jesus da sua infância. Que passagem é essa? Eu estava conversando com a Valéria agora há pouco. A passagem mais engraçada da Bíblia. Sem dúvida. Mais engraçada. É claro que tudo depende do ângulo que você enxergar. Mas se você enxergar pelo ângulo que eu estou te dizendo, não tem passagem mais engraçada. Porque eles vão para o templo. Né? É a época de entregar lá as ofertas. Vai Jesus, José, Maria e Jesus. Naquele vai para cá, vai para lá, José pensa assim, Jesus está com Maria, Maria pensa, Jesus está com José, e José vai fazer as suas obrigações, Maria vai fazer as dela. Porque o homem tinha as suas coisas para fazer e mulher as dela. Quando os dois se encontram, vambora. No caminho, Maria, cadê José? Maria, cadê Jesus? Maria fala, oxe, homem, eu estou achando que Jesus está com você. Ou não, cadê Jesus? Aí vem a parte engraçada. Porque Maria e José, neste momento que perde Jesus, retorna, não é? Para procurá-lo, para Jerusalém, volta para procurá-lo. E para procurar, é óbvio que eles oram. E como fazer essa oração? Então José se coloca de joelho e ele diz, Pai, aonde está o meu filho, que é o teu filho, que na verdade é o Senhor mesmo? Não é uma oração complicada de ser feita? Quer dizer, eu estou falando, Deus, eu te perdi. Né? Você que é o teu filho, que é o meu,
que estava sobre a minha responsabilidade, eu te perdi. O senhor pode falar onde o teu filho, que é o Senhor, está, para que eu ache? E eles, você imagina a confusão na cabeça, até o medo, como é que eu vou orar? E eu, do outro lado, pensando assim, não adianta eu não orar, porque Deus sabe exatamente tudo o que está acontecendo. E eles procuram muito Jesus e encontram Jesus no templo. E neste momento, Jesus dá uma resposta muito forte para um menino daquela idade. Maria e José perguntam para ele, e ele diz assim, vocês deveriam saber melhor do que ninguém, de que eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ali, essa, depois de toda a brincadeira, é uma passagem forte. Uma criança que já tinha toda a consciência de quem era e por que tinha nascido. Claro que Maria olha para José, José para Maria, os dois se calam. E aí retornam. Mas a Bíblia é um livro fascinante de ser estudado. A gente encontra muitas histórias maravilhosas. Bom, vamos lá. Este é o 5º slide, vamos para o 6º slide. Aí tem muita coisa, ficou mais pequenininho. Vamos lá. E durante o ministério de Jesus, quando a Bíblia que realmente começa, Jesus é batizado por João Batista, 30 anos depois disso, né? Jesus com 30 anos, mais ou menos no ano 26 do calendário gregoriano, que é o nosso calendário cristão, não se sabe muita coisa sobre Maria. Não tem muitos relatos neste cânon bíblico sobre a história de Maria. O que a gente sabe é que Maria não atuava ao lado de Jesus, como muitas pessoas pensam. Pouquíssimos milagres, acho que um milagre, Maria está com Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Nesta festa, a convidada era Maria. Jesus foi convidado através de Maria. E Jesus vai para esta festa e ali manifesta o seu primeiro milagre. Então aqui no slide está escrito assim, pouco se sabe. Provavelmente ela não o acompanhava, embora ela estivesse ali no primeiro milagre, Maria e os irmãos, uma outra passagem, após Jesus ter começado o seu ministério, está em Marcos 3, 34 e 35, onde Maria e os seus irmãos vão até uma casa onde Jesus está pregando, chamá-lo. Ou seja, Maria não estava ali com Jesus. Amém? Passagem em que dizem para Jesus, Senhor, sua mãe e seus irmãos chegaram, quer que arrume um lugar para eles sentarem aqui na frente? E diz, não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e cumprem a palavra de Deus. Amém? Esta foi a colocação de Jesus. E Maria aparece na crucificação, neste que eu te disse que é o momento em que, gente do céu, nenhum ser humano suportaria, nenhuma mãe suportaria ver o filho passar por aquilo que Jesus passou. Jesus tinha 12 cabra macho com ele. Irmão, eu estou falando para você de um camarada igual a Pedro, que saca a espada e arranca a orelha de um semelhante, porque é um cara sangue no olho. Pedro era um cara bruto, Pedro era um cara ogrão, mas não suportou, não teve forças para ver Jesus passar por tudo aquilo. Tomé era um cientista, era um cara meio que sem sentimento, só lado esquerdo do cérebro, questionador, racional, não teve força. Nenhum outro teve, só João. João e as mulheres, e Maria estava ali. Desde o início até o final, ela acompanhou Jesus em toda a sua dor, vendo com os próprios olhos. Uma das partes, talvez eu acho que a única parte falha do filme do Mel Gibson sobre Jesus é Maria. Eu acho que não foi dado a Maria ali, nesse momento da crucificação,
a realidade do que aconteceu. Todo o resto foi perfeito. O filme é perfeito. Mas o sofrimento de Maria não foi relatado de forma perfeita. O que Maria passou, ninguém suportaria. Pelo amor de Deus, irmão. Nosso filho fica doente, a gente já fica desesperado. Você imagina você ver fazerem com Jesus o que fizeram. E ela ficou ali. É difícil não se emocionar. Sabe, é uma lealdade, alguém que nasceu para ser assim. Eu estou com Deus na boa e na ruim. Sabe, outra mulher na Bíblia, como a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ela não. Ela ficou ali. Até o momento em que o corpo de Jesus foi tirado da cruz, ela ficou ali. Passou 3 dias, ela foi ver o corpo. Respeito. Sabe? O camarada, olha, respeito. Todo personagem bíblico merece respeito. Mas esta mulher em especial merece um olhar diferenciado. Misericórdia. Dói só de imaginar. Que é isso, irmão. Não pode nem brincar com uma coisa dessa. Sabe? Você, por causa de religião, por causa de crença, você desvalorizar um personagem bíblico como Maria é incabível, é inconcebível. Uma mulher sem igual. Sem igual. Então, Maria e os irmãos vão chamar Jesus, lá em Marcos 3, 34 e 35. Na crucificação, esse momento terrível, ela está lá. E fora dos evangelhos, deixa eu só me recompor aqui. Fora dos evangelhos, do evangelho, os 4 primeiros, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Fora os evangelhos, ela é citada em Atos, capítulo 1, versículo 14. Agora, uma curiosidade muito interessante é que nos estudos que eu fiz, Lucas, que não andou com Jesus, fez o evangelho mais rico em detalhes e principalmente o único evangelho que fala da infância de Jesus. Por quê? Porque Lucas, quando ele sai para fazer essa como é que eu vou falar? Essa pesquisa sobre a vida de Jesus, ele vai até Maria. É com ela que ele traz as informações. Então, os 3 primeiros capítulos de Lucas é um relato de Maria sobre a vida de Jesus. Claro, não tinha como Lucas saber de nada daquilo. Agora, tudo que Lucas relata é exatamente, agora com detalhes, que os outros não trazem. Não é? Dos 3 capítulos para frente é o mesmo evangelho, as pessoas dizendo as mesmas coisas. Mas esses 3 primeiros é um relato da mãe de Jesus. Deste fato que marcou demais, de perder Jesus. Tá doido. Você vai no shopping com teu filho, ele solta da tua mão, você foge do teu olho, já é aquele desespero, né? Foi isso que ela passou. E certamente ela não se esqueceu dessa passagem. E contou para Lucas. E Lucas escreveu. Então, fica essa curiosidade para você de que os 3 primeiros capítulos de Lucas foram relatos de Maria. Amém? Aí, para aqueles que falam que a mulher não pode pregar, a mulher não pode ensinar, a mulher não pode... Tem medo de mulher? Então chupa essa manga aí. Que quem ensinou Lucas o que aconteceu nos 3 primeiros capítulos foi Maria que falou. Aí você discute com Deus. Tá. Então é isso. Tá? Fica essa curiosidade aí para você. E o último slide, ele aí vem algumas curiosidades. Tudo isso é estudo, não é crença. É Bíblia.
tá? Eu não estou defendendo nenhuma religião. Estou tentando ser o mais respeitoso possível com todo mundo, para deixar aqui um estudo. Para deixar aqui, tá vendo? Meu filho chorou, você já regala o olho para ver o que é. Então é isso. Eu não quero aqui fazer uma pregação religiosa. Estudo bíblico. O que a Bíblia diz sobre isso? É isso. Sem pessoal. Maria teve mais filhos? Não. Maria é a Virgem Santíssima. Calma, irmão. A Virgem Santíssima é a religião, é a crença. Né? Peraí. Maria foi virgem segundo a Bíblia. Católica, protestante, ortodoxa. Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois dali, Maria teve outros filhos. Existe uma passagem em Lucas 2:7 que Maria diz, já que foi ela que relatou, que Jesus foi o seu primogênito. O que é primogênito? Primeiro, o mais velho. Lucas entrevista Maria depois da morte de Jesus. Ou seja, Maria já estava velhinha. Jesus morreu com 33. Vamos calcular a idade de Maria. Maria tinha 14. Teve 14, 57, 47. 50 anos Maria tinha. Mas por volta de 50 anos. Né? Quando Lucas vai conversar com ela e ela passa o relato para ele. Então, seus filhos já tinham nascido. Ela diz, Jesus foi o meu primeiro. Jesus foi o meu primeiro. Se eu tenho um filho só, eu falo assim, ele é o meu filho. O único filho. Mas se eu digo, a Bruna é minha primeira filha, eu estou querendo dizer que eu tenho ou pelo menos mais um ou mais alguns. Aí vai pesquisar a minha vida, eu tenho um Rodolfo. Então Maria disse para Lucas, ele é o meu primeiro. Então depois dele vieram outros. Aí para dizer que a Bíblia fala sobre isso que eu disse para você, Lucas 2:7. Depois, sobre irmãos e irmãs de Jesus. São citados dá um print na tela aí para você procurar. Depois eu vou disponibilizar todos os slides na página, no grupo de WhatsApp da igreja. Tá? Então você que está no grupo não precisa tirar o print. Mas você que não está no grupo, passa o dedinho aí, tira o print da tela do celular para você pesquisar. Mateus 12, 46 e 47. Marcos 3, 31 e 32. Agora estou falando mais calmo para o pessoal do podcast que só escuta e não vê. Né? Então vamos lá. Relatos sobre os irmãos e irmãs de Jesus. Mateus 12, 46 a 47. Marcos 3, 31 e 32. Marcos 6, 32. Lucas 8, 19 e 20. João 2, 12, 7, 3 a 5 e Atos 1, 14. Não me venha dizer, não, estes irmãos de Jesus eram só da parte de José. Como assim? Não entendi. De onde você tirou? Não tá isso não está na Bíblia. Você está criando na sua cabeça. Não há nenhum relato bíblico sobre isso. Não, na verdade eram primos e considerados irmãos. Aonde? Quem te falou isso aí? Está na Bíblia. O que está na Bíblia é irmãos e irmãs de Jesus. Então não estou aqui defendendo nenhuma crença. Estou falando o que a Bíblia diz. Amém? Então, aí eu coloquei aqui embaixo. Não, o que eu coloquei aqui embaixo é outra coisa. Esquece. Então, pela Bíblia, Jesus teve outros irmãos da parte de Maria. Amém? Muitas vezes juntos com Maria é relatado, muitas vezes não, uma vez é relatado Maria indo buscar Jesus com os seus irmãos. O apóstolo diz a Jesus,
Sua mãe e seus irmãos estão aí. Ô, irmão, o que precisa para você entender que isso não tira o mérito de Maria? Porque filho e mulher só faz ela ser mais bendita ainda. Não tira mérito de ninguém. Maria foi mãe de Jesus virgem, mas depois teve outros filhos. Polêmicas à parte. A morte de Maria, a Bíblia não relata, pelo menos no canon que está oficial. Em outros livros relata com mais detalhes, mas eu não vou colocar aqui de forma irresponsável para você, já que você não vai encontrar esse material, a não ser que pesquise, né? Mas a tradição diz que seus últimos dias foi em Éfeso. Éfeso era a igreja dos apóstolos. Quando os apóstolos iam se reunir, estavam para ser ministrados ou iam ministrar, isso acontecia na igreja de Éfeso. Era a principal igreja. Amém? E passou seus últimos dias com João, o evangelista, que foi o homem que recebeu um envio direto de Jesus. Cuida da minha mãe, porque a partir de agora ela é sua. E a tradição diz que ele realmente levou isso às últimas consequências e cuidou de Maria até o dia da sua morte. Amém? Então, tá aí para você a história de Maria. É importante que você saiba que Maria não tem na Bíblia nenhum milagre colocado como sua autoria. Amém? Desta forma, a Bíblia também jamais indica Maria como um ser celestial. A Bíblia não indica em nenhum momento Maria como mãe de Deus, porque Deus não foi criado, Deus não nasceu. Maria foi o canal para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, viesse à Terra. Mas a própria passagem da infância de Jesus, quando ele diz para Maria e para José, vocês tinham que saber que eu vim para cá para cuidar das coisas do meu pai. Então, a autoridade não era de Maria e José, e sim do Deus Criador, o Deus Pai. Maria nunca foi mãe de Deus, ela nunca teve essa autoridade sobre Jesus. Jamais. Para aqueles que creem, têm a crença em Maria, todo o meu respeito. Por isso que eu vou parar por aqui. Com todo respeito à tua crença. Porque todo mundo tem que ter fé. E eu não estou aqui para invalidar a fé de ninguém. A fé te fará vencer. Creia. Creia. Eu já acreditei em muitas coisas da minha vida. Hoje acredito em outras. Acredito na pré-criação. Que Deus nos dá muitos caminhos. E nós seguimos esses caminhos por escolhas. Mas também nos deu entendimento para saber se estamos indo pelo caminho certo ou não, segundo os frutos da nossa vida. Amém? Então, para aqueles que comemoraram o dia de hoje, Deus é contigo, que Deus te abençoe, que você, a sua casa, a sua família sejam benditos, abençoados em todos os seus caminhos. Para você que não crê dessa forma, respeite. É isso porque mesmo. o respeito é o princípio de todas as coisas. É isso aí. Amém? Para quem enxerga Maria como uma santa, como uma deusa, Deus te abençoe, meu irmão. Aqueles que não acreditam, eu não vou colocar a minha opinião, embora todo mundo saiba, que Deus abençoe a todos aqueles que não creem nisso também. Como eu quero que Deus abençoe a todos os judeus que nem em Jesus acreditam. Né? Que Deus abençoe todos e todas os homens de boa intenção na terra. Amém. Homens de boa fé. Que todos aqueles que tiverem o desejo de fazer o bem, de levar a paz, de alguma forma transmitir o nome de Cristo, seja da forma com que você achar melhor, mas que o nome de Cristo seja pregado, que você faça isso, porque este é o sentido de ser. Debater, brigar, denegrir, diminuir, não leva ninguém a lugar nenhum. É isso aí. Faça crescer, impulsione, facilite a vida, não dificulte. Deixe as pessoas caminharem. Amém? Amém. Nós não somos dificultadores do caminho da fé. Também não somos donos do portal do céu. Não recebemos na mão a porta da chave de Deus. A chave da porta. A casa é de Deus, entra quem Ele quiser.
Amém? Eu posso te falar um monte de coisa, mas eu sou também convidado. Eu não posso levar ninguém comigo. Eu posso te ensinar o que ele me ensina. Mas eu não posso levar ninguém. Não sou responsável pelas suas escolhas. Não sou responsável pelo caminho que você desejou seguir. Como disse hoje pela manhã, que uma pessoa quis me bater por causa de uma foto lá que alguém postou, que eu nem sei quem é, porque eu nem mesmo não vi. Sou responsável pela vida de ninguém. Eu prego, eu sou pastor, eu prego. E ensino. E que cada um pegue o ensino da melhor forma possível. E vá à frente, levando amor, levando paz, construindo e não destruindo. Glória edificando. Essa é a palavra do Evangelho. É isso aí. Não há uma passagem bíblica que denigra, tire o mérito de Maria em nada, para que alguém fale mal desse personagem. Ah, porque o outro é o outro, irmão. Eu sei de mim. Sei que eu, quando eu fechar os olhos nesta terra, quando eu abrir novamente, vai ser diante de um grande trono branco, onde o meu Senhor vai estar diante de mim, para que eu dê satisfação sobre a minha vida. E a minha vida ser facilitador do Evangelho. Amém. Se hoje o facilitador para você é acreditar em algumas coisas, creia. Porque o único que vai te convencer do erro não é o pastor. Uma coisa eu creio. Se você estiver no caminho da verdade, se o teu coração for sincero, se você for um homem de boa vontade que a Bíblia diz, o Espírito Santo vai te colocar no caminho da verdade. Uma hora ou outra. Sim. Amém? Amém. Não impeça ninguém de andar. Quando aconteceu isso com Jesus, os discípulos viram alguns homens pregando Jesus. E eles disseram, quer que a gente vá lá e mande eles calarem a boca? Jesus falou, por quê? Eles estão expandindo o reino. Do jeitinho deles, eles estão expandindo o reino. Na força deles, no entendimento deles, deixa eles. Diferente do que aconteceu na igreja, quando a igreja foi criada, homens que foram criados pelos apóstolos se denominaram apóstolos e saíram pregando que Jesus não tinha ressuscitado. Outros pregando que Jesus tinha ressuscitado só em espírito e não em carne. Verdade. Esses sim eram combatidos pela igreja. Anticristo. Quem não é por nós é contra nós. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas se você está pregando o nome de Cristo de alguma forma, eu sou o teu aliado. Amém. Se você é um homem de boa vontade, conte comigo para tudo que você for fazer. Amém. Não quero saber qual é a tua religião. Não quero saber profundamente qual é a tua fé. Eu quero que você saiba que eu estou com você. Glória a Deus. Nós não vamos fazer um mundo melhor. Mas vamos tirar muitas pessoas deste mundo ruim para levar para um mundo melhor. Amém. É isso aí. Então é isso, queridos da minha vida. Que Deus os abençoe. Amém? Amém. Espero ter contribuído com um pouco mais de conhecimento sobre a história de Maria. É claro que poderíamos passar horas e horas aqui conversando, mas hoje eu já preguei ao meio-dia, graças a Deus, né? Estou ministrando agora e daqui a pouquinho, às 11h30, vou fazer a oração da virada. Então eu preciso preservar um pouquinho a minha garganta. Cuidar do templo também é bom. Né? Espero que vocês tenham gostado, pelo menos um pouquinho. Claro que em algumas coisas você deve ter se divergido. Aula boa é assim. Aula boa é aquilo que tem coisas que eu aprendo e tem algumas coisas que já tenho opinião. E aí choca com as minhas, dá um embolo e aí surge uma nova ideia. É verdade. É para isso que a gente ensina. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Eu amo muito vocês. Dependo do amor de vocês para permanecer na minha caminhada, completar a minha jornada do Evangelho e combater o bom combate todos os dias. Sei que vocês me ajudam muito nisso e eu sou muito, mas muito grato mesmo. Somos. Por vocês me ajudarem nesse caminho. Fiquem todos com Deus. Amo vocês em Jesus. Peraí. Amém. Vou terminar aqui, ó. Até daqui a pouco. Até. Beijo. Beijo. Fui. Tchau. Vai.